Olá, eu sou o apóstolo Hélio César, sou o presidente mundial da Convenção CONAI e a Convenção CONAI como mantenedora da CONAI Curso, que estará desenvolvendo com você o grande curso de bacharel livre em teologia. Venha fazer uma grande imersão de conhecimento através da palavra de Deus e descobrir os mistérios, os segredos, que não são segredos, basta você conhecer. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E com conhecimento você certamente evitará perecer e abrirá portas extraordinárias para o seu futuro, como um pregador da palavra, como um ministro do evangelho, para propagar a boa palavra de Deus. Eu estou aqui torcendo por você e tendo a certeza que toda a nossa equipe da CONAI Cursos estará ofertando para você a melhor qualificação possível para que você se torne um teólogo de excelência para levar a boa palavra de Deus aos quatro cantos da terra, no nome de Jesus Cristo. Venha, faça o seu curso e a porta do futuro está aberta para você. Continuando a nossa disciplina História da Igreja, cujo nosso tema agora é Heresias do século I. Nós falamos sobre o fim da perseguição, os efeitos produzidos por essa perseguição, e agora nós vamos falar sobre as heresias desse século I. Juntamente com o desenvolvimento da doutrina biológica, desenvolviam-se também as seitas, ou como que chamavam as heresias da igreja cristã. Os cristãos não só lutavam contra a perseguição, mas contra as heresias e doutrinas. Uma das heresias da época é o gnosticismo. O gnosticismo era uma filosofia religiosa que se proporcionava ao homem por meio de conhecimento. Os gnósticos ensinavam que toda a matéria é má. Por isso, negavam que Cristo tivesse tido corpo material. Isso é, negavam a sua humanidade. Ou seja, os gnósticos, eles não acreditavam que Jesus seria o Filho de Deus. Negavam a sua divindade, negavam a sua humanidade. Eles não acreditavam que Jesus, ele poderia ser humano. O hedionismo do hebraico significa pobre. Os ebionitas eram judeus cristãos que insistiam na observância da lei e dos costumes judaicos, rejeitavam as cartas escritas por Paulo e eram considerados como apóstatas pelos judeus convertidos. Pelos judeus não convertidos. Nós vamos falar agora da igreja imperial. No ano 305, quando Diocleciano abdicou o trono imperial, a religião cristã era determinantemente proibida. E aqueles que professassem eram castigados com torturas e mortes. Logo após a morte, ou logo após a abdicação de Diocleciano, 4 aspirantes à coroa estavam em guerra. Os 2 rivais mais poderosos eram o Magêncio e Constantino. Constantino afirmou ter visto no céu uma cruz luminosa com os seguintes dizeres: por este sinal vencerás. Constantino ordenou que seus soldados empregassem para a batalha ao símbolo que se conhece como o lábaro e que consistia na superposição de 2 letras gregas, ou 2 letras juntas, X e P.
você já viu esse símbolo em algum lugar, né? Esse símbolo X e P, Chiron, formando um monograma, representava Cristo. Este símbolo, chamado Chiron, tornou-se um importante símbolo cristão e foi amplamente utilizado por Constantino durante o seu reinado. Todo lugar que Constantino ia, ele levava este símbolo. Ele levantava a bandeira. Ele erguia essa bandeira. E aí, com essa aparição de Constantino, novos tempos surgiram para a igreja. Tinha agora chegado um tempo muito extraordinário para o povo de Deus. A religião de Cristo, saindo como do deserto e das prisões, tomou posse do mundo até as entradas principais. Nos íngremes montes, nos íngremes cumes dos montes, nos fundos dos barracos e nos vales distantes, nos tetos das casas e nos mosaicos dos sobrados, se via a cruz, e a vitória era completa e decisiva. Até nas moedas de Constantino se via o lábaro com o monograma de Cristo, levantando-se acima do dragão vencido. Do mesmo modo, o culto e o nome de Jesus se exaltaram acima dos deuses vencidos do paganismo. De fato, começava agora a ordem de coisas inteiramente novas, e o imperador romano tornou-se o principal da igreja. As denominações do Estado e dos negócios civis foram reunidos com o governo de igreja, e podia-se presenciar o espetáculo extraordinário de um imperador romano presidir os concílios da igreja e tomar parte dos debates. O domingo foi proclamado como dia de descanso e a adoração, como se vê do reconhecimento do cristianismo como religião preferida. Surgiram alguns bons resultados, tanto para o povo quanto para a igreja. Então, começa agora um tempo novo para a igreja. Começa agora um tempo de conquista para a igreja, porque Constantino começou a desbravar, Constantino começou a aceitar a igreja, né, como principal religião, o cristianismo como a principal religião em Roma. O que antes era o país, né, que perseguia, agora está a favor. Então, nós começamos a ver agora, né, que alguns bons resultados, tanto para o povo como para a igreja, começaram a surgir. E entre esses resultados está: as perseguições começaram a acabar. A crucificação, ela foi abolida, ela não podia mais crucificar ninguém. Templos restaurados e muitos construídos. O infanticídio foi reprimido. As lutas de gladiadores proibidas. Apesar de os triunfos do cristianismo haverem proporcionado boas coisas ao povo, contudo, a sua aliança com o Estado inevitavelmente devia trazer, como de fato trouxe, maus resultados para a igreja. Ou seja, essa alegria, esses benefícios, né, trouxe sim, né, foi bom para o cristianismo, houve triunfo no cristianismo, né, houve coisas boas para o povo, mas essa aliança também trouxe coisas negativas. Essa aliança
maus resultados para a igreja também. E quais foram esses? As igrejas começaram a ser mantidas pelo Estado. Inicia-se a perseguição aos pagãos. E não tinha isso. Todos queriam ser membros da igreja e quase todos eram aceitos. Os cultos de adoração aumentaram em esplendor. Aos poucos, as festas pagãs tiveram seus lugares nas igrejas, porém com outros nomes. A gente vê muito isso, porque a festa, a deusa Diana, ela já não existia mais, porque agora foi para Maria. Ou seja, só trocou, né? Os ídolos agora já não são mais da mitologia grega, já não são mais. Eles agora começam a trazer, né, os mártires como ídolos, né? A igreja começou os cultos de adoração aumentaram, e aos poucos as festas pagãs tiveram seus lugares nas igrejas, porém com outros nomes. A adoração a Vênus e a Diana foi substituída pela adoração à Virgem Maria. As imagens dos mártires começaram a aparecer nos templos como objeto de reverência. No ano de 363 d.C., todos os governadores professaram o cristianismo, e antes de findar o quarto século, o cristianismo foi virtualmente estabelecido como a religião do império. Então, começamos agora a entender, né, todas essas benfeitorias que começaram a acontecer. Aí a gente começa a ver a igreja e o Estado, o efeito desastroso ou desastrado dessa primeira união da igreja com o Estado fez-se sentir imediatamente. Levantaram-se contendas, e o imperador foi nomeado árbitro pela parte contendora da contenda, mas logo que dava a sua decisão sobre a questão, esta continuava rejeitada com desprezo pela parte cujas razões eram destendidas. E aí a gente começa a ver o primeiro concílio ecumênico. Então, a primeira dessas assembleias reuniu-se em Niceia, conhecido como o Concílio de Niceia, que foi um dos primeiros concílios. O Concílio de Niceia, como a gente já conhece, foi convocado por Constantino para evitar que os ensinos heréticos de Ario dividissem a igreja. Ario negava a divindade de Cristo, ensinando que Cristo não era eterno. Foi o inspirador da seita Testemunha de Jeová. Ou seja, nesse concílio de Niceia, né, como a gente vai ver aqui, que aconteceu lá na Bitínia, foi feito para o julgamento de um tal de Ario, que tinha estado a ensinar que o nosso Senhor fora criado por Deus como qualquer outro ser, sujeito ao pecado e a erro, e que por consequência não seria eterno como o Pai foi. E isso que Constantino chamou uma ninharia, quando o informaram da heresia. O concílio, porém, com poucas exceções, deu-lhe o nome de horrível blasfêmia. Os bispos sentiram tanta indignação que Ario
que a Ario fizeram pesar sobre o bendito Senhor, que tapavam os ouvidos enquanto ele explicava a sua doutrina, e declararam que quem expunha tal ensinamento era digno de anátema. Como repreensão às heresias crescentes, foi escrito a célebre Confissão de Fé, conhecida como o Credo de Nicéia, do qual está clara e inteiramente anunciada a doutrina das Escrituras Sagradas como referência à divindade do Senhor. Ario e seus escritos eram considerados como grande ofensa. A conduta posterior do soberano mostrou que seu modo de proceder, naquela ocasião, não obedecia a nenhuma convicção. Esse tal Ario, ele foi quem deu origem, né, à Testemunha de Jeová. Né? Foi eles que começaram a trazer a lume essa teoria de Ario. E logo depois veio o concílio de Constantinopla, em 318, que o concílio de Constantinopla tratou de vários assuntos, entre os quais o ensino de Apolinário, que negava a humanidade de Cristo, ensinando que a mente de Cristo não era humana, somente divina. Apolinário, que era o bispo, não aceitava que Jesus fosse ao mesmo tempo homem e divindade. E aí veio o concílio de Éfeso, veio o concílio de Calcedônia, e logo depois apareceu a igreja medieval. O destaque maior será dado à igreja que está em Roma. Mesmo com a queda política, Roma continuou sendo considerada como a capital do cristianismo. Os bárbaros já haviam dominado quase todo o mundo ocidental. Eles se organizavam em reinos conhecidos como reinos bárbaros, enquanto que, fracassada politicamente, Roma manteve firme a ideia de dominar o cenário religioso de todo o mundo. Grandes campanhas de evangelização foram feitas pela igreja romana. Nós entendemos aqui que o que Roma queria era dominar o mundo com a religião, e isso não foi difícil. E aí a gente faz a seguinte pergunta: qual seria o verdadeiro objetivo de que todos os povos fossem cristãos? Seria por interesse do monopólio político religioso, ou simplesmente obediência à vontade de Jesus? De uma forma ou de outra, o Evangelho chegou aos povos bárbaros. Os acontecimentos estudados a seguir, que nós vamos ver nos próximos slides, eles vão ser abordados superficialmente. Eu não me aprofundei nas minúcias. E a minha sugestão é que você vá pesquisar, vá procurar mais fontes de informação sobre a igreja nesse período. E mais uma vez, não estou ganhando nada com isso, viu? Mais uma vez, eu recomendo Eusébio de Cesareia, para que você entenda os 4 primeiros séculos da igreja. O período medieval foi por demais importante para a história da humanidade, não somente no aspecto religioso, mas entre outras coisas também no aspecto cultural, por que não dizer intelectual. A igreja, em determinada época, desde período, retardou a evolução econômica, social, cultural e, de certa forma, moral dos adeptos do cristianismo. E aí vem o início do papado.
né, que foi o período, no período medieval, o poder papal superou em alguns casos o poder dos reis e dos imperadores. E aí o poder papal começou a crescer antes do início desse período, como observamos nos tópicos anteriores. Porém, de forma mais estampada, o Papa começou a dominar de forma mais autoritária pelo Papa Gregório I o Grande. Declínio do poder papal. Do século VIII em diante começou o suave declínio do poder papal, para que concorreram fatos e circunstâncias históricas diferentes. Quais foram esses fatos? No século VIII, desapareceu completamente o gosto pelas cruzadas. A boa opção constante na corte de Roma, o favoritismo e o mercantilismo que presidiam as decisões do Papa e da Cúria, igualmente estimulava a dissidência. A imoralidade dominou o clero. E eu quero continuar aqui com você. Nós vamos dar mais uma ênfase aqui no que diz respeito ao poder da igreja na Idade Média. Ao mesmo tempo em que a igreja da Idade Média preservou a civilização e a fé cristã, ela também agiu com um poder de opressão grande, E aí grande parte do povo vivia na completa ignorância da palavra de Deus. Por isso, o fetichismo e a bruxaria florescia. A Idade Média foi marcada por um movimento evangelístico missionário. Foram para a Inglaterra, para a Irlanda, para a Escócia e a Alemanha para evangelizar e ensinar aos povos bárbaros que lá habitavam. Os grandes missionários dessa época foram Patrício, que trabalhou na Irlanda, também Bonifácio, que trabalhou na Alemanha, e na Alemanha, e Columba, que trabalhou na Escócia. Aí nós temos as cruzadas, né? Temos a primeira cruzada, que foi de 1095 a 1099, a segunda cruzada, que foi de 1147 a 1149, a terceira cruzada, que foi de 1189 a 1192, a quarta cruzada, de 1202 a 1204, e a quinta cruzada, que foi de 1212, que deu-se o doloroso episódio denominado Cruzada das Crianças. Um pastorzinho francês chamado Estevão e um rapaz alemão da colônia, Nicolau, se reuniram milhares de crianças. Quando atravessavam a Itália, grande número delas foram vendidas como escravas para o Egito. E aí nós temos a sexta cruzada, que é de 1228 a 1229, e a sétima cruzada, 1245, e a oitava cruzada, 1271 a 1272. Durante todo esse tempo, nós vimos crescer, né? Na oitava cruzada teve também a direção do rei Luís
Luís IX, que juntamente com o Eduardo I, eles começaram a tomar, né, a África. Eduardo I, ele voltou para ocupar o trono da Inglaterra. As cruzadas foram um fracasso, se consideramos pelos seus objetivos, mas a longo prazo essas expedições trouxeram alguns benefícios em termos de intercâmbio comercial. A cultura entre a Europa e o Oriente, que abriu o caminho para o renascimento da cultura, que nós chamamos de renascença, e o surgimento da reforma protestante, a partir da 8ª Cruzada. A reforma protestante, a gente sabe que foi dada por Lutero, né? Nesse período de 200 anos que vamos comentar, o grande acontecimento que despertou a atenção geral foi a reforma. Iniciada na Alemanha, espalhou-se por todo o norte da Europa e teve como resultado o estabelecimento de igrejas nacionais que não prestavam obediência nem fidelidade a Roma. Anotemos algumas das forças. Sem dúvida, o notável movimento conhecido como Renascença ou Despertar da Europa para um novo interesse pela literatura, pelas artes e pela ciência, isto é, a transformação dos métodos e propósitos medievais em métodos modernos. Durante a Idade Média, o interesse dos estudiosos havia sido orientado para a verdade religiosa, com a filosofia relacionada com a religião. Nós sabemos que uma das melhores coisas que aconteceram foi a reforma protestante, né? Hoje nós estamos aqui porque alguém decidiu fazer alguma coisa, né? Dentro dessas reformas, né, a gente pode falar sobre João Calvino. Eu aconselho a você a estudar, né, sobre João Calvino, estudar sobre a Contra-Reforma, né, o retorno da Inquisição, a criação de livros proibidos, criação da campanha da companhia, né, que havia uma companhia chamada Companhia de Jesus, o movimento pietista, né, tudo isso você, amado aluno, precisa se inteirar, pesquisar, e nós vamos encerrar, né, com a igreja contemporânea. Nos últimos 3 séculos, nossa atenção dirigiu-se especialmente para a igreja que nasceram da Reforma. A Igreja Católica Romana continuou sendo caminho na história com algumas mudanças, mas, na verdade, sem admitir os erros doutrinários gravíssimos que carrega ao longo de tantos anos. E aí a gente pode dar, né, alguns exemplos sobre esses erros doutrinários, né, que eles fizeram. Esses erros, 2 fatos são importantes. O primeiro, a forma com que mistura as 2 principais ordenanças de Jesus à igreja, o batismo e a ceia. E segundo, a doutrina do purgatório, que não existe nenhum fundamento da palavra de Deus com relação à doutrina do purgatório. Eu aconselho que você estude mais, né, sobre essas questões. Aí depois nós vamos ver os movimentos puritanos, os movimentos wesleyanos, os batistas, os luteranos, os presbiterianos,
né? Os metodistas, depois o surgimento das Assembleias de Deus e depois o pentecostalismo no Brasil, né, que encerra, né, esse período aí com o pentecostalismo no Brasil. Então, esse é o resumo, que não é assim o estudo total da história da igreja, porque não fica só nisso. Você pode pesquisar mais, você pode ir mais a fundo. Eu vou estar no grupo, né, nosso grupo de estudo. Se tiver alguma dúvida, me chama lá, nós vamos tirar a sua dúvida. Se quiser indicar alguém para fazer o curso de teologia, pode me chamar no grupo, que nós vamos estar encaminhando você, a nossa equipe de matrícula. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado por esse maravilhoso curso, e eu tenho certeza que você vai indicar outros alunos para que possam estar sendo abençoado através desse material. Espero ter somado ao seu conhecimento, espero que você tenha entendido, espero que aquilo que você almejava foi passado, e que a glória do Senhor ela possa vir sobre a tua vida, que o Senhor ele possa abrir o teu entendimento, que o Senhor possa te dar sabedoria, que o Senhor possa te dar conhecimento da palavra, e no momento em que você estiver examinando a palavra, as palavras elas saltem aos seus olhos e você possa entender e possa ter revelação daquilo que o Senhor quer para a tua vida, para o propósito de vida que Ele estabeleceu para você. Que Deus abençoe, que Deus continue guardando a sua vida.